Bom dia, meus queridos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sim. Bom, nós vamos falar hoje sobre um conteúdo muitíssimo importante na língua portuguesa, que é a transitividade verbal. Então, acompanhem aí na apostila, página 67, tá? Fiquem atentos, porque toda a atenção de vocês é necessária nesse momento, tá bem? Então, deixem de acompanhar qualquer coisa pelo computador, olhem para a tela aqui onde a gente está transmitindo a aula, para que vocês peguem tudo, ok? Então, olha só. Olha o que está falando lá na página 67. Henrique Eduardo, preste atenção. Os verbos podem se relacionar com outros termos da oração. Aqui nós vamos falar especificamente dos verbos, tá bem? Os verbos podem se relacionar com outros termos da oração, de diferentes formas, de acordo com o contexto em que eles estão. Vamos estudar a transitividade dos verbos e analisar algumas situações a partir de informações dos orgânicos, que a gente estava estudando, lembra? Na aula passada, os produtos orgânicos? Então, vamos lá. De acordo com a reportagem, a Feira de Orgânicos em Florianópolis acontece às quartas-feiras e aos sábados pela manhã, na passagem entre o Ticem e o Camelódromo. Qual é a palavrinha que está destacada aí? Acontece. Acontece. Muito bem. Olha para você ver. Essa palavrinha acontece, ela é um verbo. Do verbo acontecer. Então, vamos lembrar aqui? Todos os verbos, eles terminam em AR, ER ou IR, não é mesmo? Todos os verbos terminam em AR, ER ou IR. E quando os verbos estão conjugados, ou seja, eles estão dentro da frase no tempo passado, no futuro ou no presente, ou quando eles estão sendo falados pela pessoa, pelo eu, ou por ele, ou por nós, ele muda a forma dele se apresentar. Por exemplo, o verbo acontecer. Se eu falo que foi no passado, como é que ele ficaria? O verbo acontecer no passado. Hein? Aconteceu. Aconteceu. Isso. Então, nós vamos ver aqui todos esses verbos conjugados nas frases, tá? Primeiro aí, qual o sentido do verbo acontece nesse contexto? Quando fala que a feira acontece, isso tem sentido de quê? Que É um sinônimo que a gente quer para essa palavrinha acontece, né? Tá no sentido de ocorrer, não é? ocorrer. No sentido de ocorrer. Então, coloque aí, tá no sentido de ocorrer. Isso que vocês vão responder aí, tá? Tá. A número 2 tá escrito assim: o verbo destacado nesse fragmento, ele vem acompanhado de algumas informações. Sentido de ocorrer. Mas você tá voando aí, né? Não, é porque eu tava sem meu lápis. Pois é, já era para estar com lápis, com a borracha, tudo aí pertinho de vocês. A gente não vai responder as questões? Então. Ok? Tá no sentido de ocorrer. O 2 diz assim: o verbo destacado nesse fragmento vem acompanhado de algumas informações. Uma de tempo e outra de lugar. Indique quais são essas informações. Qual que é a informação de tempo que vem junto com esse fragmento? Aí, esse fragmento, a gente tem que pegar ele e ver ele lá no texto. Esse fragmento tá em que parte do texto? Vamos voltar lá. Bom dia, Pedro. Tudo bem? Então, tá bom. Então, nós estamos na página 67, tá, Pedro? Número 2. Então, nós voltando lá no texto, onde que tá esse fragmento, hein?
falando, de acordo com a reportagem, a feira de orgânicos em Florianópolis acontece. Onde que tá? Calma. O lugar é Florianópolis. Nós estamos perguntando E aí o lugar. E o tempo é quarta-feira, sábados pela manhã. Isso, muito bem. O local é Ticém, é entre o Ticém e o Camelódromo, né? Ele coloca aí, entre o Ticém e o Camelódromo. Acontece às quartas e aos sábados pela manhã. Na verdade, se é pela manhã, seria de repente de 7 da manhã a 1 da tarde, não sei, né? Ok? Podemos continuar? Número 3. Esses dados são essenciais para a compreensão do verbo acontecer? Sim ou não? Saber qual o horário e onde acontece a feira, eles são essenciais para eu entender o verbo acontecer? Ou o verbo acontecer já se explica? Eu consigo entender se tivesse só assim, ó. De acordo com a reportagem, a feira acontece. A gente sabe que ela vai acontecer, mas não tem um sentido completo? A feira vai acontecer, né? Eles não são necessários para que o verbo acontecer ele seja entendido. Não é? Você sabe que a feira vai acontecer em algum lugar. Mas o verbo tem o sentido completo, eu consegui entender, né? E o que aconteceria, então, se esses dados essenciais fossem tirados aí da informação, da oração? Ainda assim, ainda assim a gente conseguiria entender. Sim, a gente conseguiria entender, mas ficaria difícil saber em que local queria acontecer. Só isso. Mas mas saber a informação foi dada. De acordo com a reportagem, a feira de orgânicos acontece, ou seja, ela ocorre, né? Ela ocorre em algum lugar, mas ocorre. Ela acontece. Entendeu? Então, o verbo tem um sentido completo. É isso que vocês têm que prestar atenção daqui para frente nos verbos. Se você consegue entender a informação que o verbo passa, ou se você não consegue entender completamente. Ok? Ok. Quando a informação a se completar aí for o lugar, é um detalhe, né? Ok? Se eu falo para você assim, eu saí, você precisa de saber para onde que eu fui? Não. Não, você entendeu. Ela saiu. Pronto. Sim, então a resposta é... Tchau, a resposta é que não são necessários esses dados essenciais. E ainda assim conseguiríamos entender que a feira existe. Entendeu? Não. Bom dia, Rafaela. Estamos na página 67, número 4 agora. Tá? 4. Isso aí. 4. Com base... Você escreve as respostas no chat só pra ver se eu escrevi todas certas. Mas eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Vocês não estão no segundo, terceiro ano? Eu tô repetindo aqui. Se fosse uma palavra difícil de escrever, ainda justificaria eu escrever no chat, né? Agora eu vou escrever todas as respostas do 1 ao 3 no chat, sendo que eu estou aqui respondendo? Não. Vocês estão querendo demais. E outra coisa, tem que prestar atenção, porque se você presta atenção, você não perde nada na aula. Pra mim tava escrito aqui, pronto. Pois é. E eu espero, né? Agora, pedir para escrever tudo no chat, concorda comigo, Henrique? Complicado, né? Você não respondeu nenhuma, nem a 1, nem a 2, nem a 3? Não, respondi, pro. Mas por que você quer que eu escreva?
tudo no chat, Ah, então? eu vejo se eu escrevi certo. Não, meu querido. Depois você confirma com os colegas, com o Eduardo, né? Direitinho. Você copiou, conseguiu copiar tudo, não copiou, Eduardo? Porque senão a gente não rende a aula. Imagina se eu parar aqui para ficar escrevendo no chat tudo que eu respondi já. Ou então você assiste a aula de novo, que ela vai estar gravada. Tá bem? Vamos render, porque senão a gente não termina. Número 4. Agora, se vocês não entenderam, aí sim, a gente volta quantas vezes for necessário. Tá? Número 4. Com base na sua resposta ao item anterior, o verbo acontecer precisa ou não de complemento para ser entendido? Hein? Com base no que a gente respondeu na resposta anterior, ele precisa ou não de complemento para a gente entender ele? Travou tudo que se falou. Eu não tô conseguindo entender. Você conseguiu me ouvir, o Pedro, o Henrique? Conseguiu me ouvir? Então, não, ele não precisa de complemento para ser entendido. Próxima página 68 fala assim: assim, podemos entender o verbo analisado como intransitivo. Pegue o marca-texto e marque isso aí para mim. O verbo intransitivo não necessita de complemento para que seja compreendido. Ele pode vir acompanhado de termos ou expressões acessórias que indiquem tempo, lugar, modo e etc. Exemplo: uma criança nasceu. Eu preciso de complemento? Se a gente fala que alguém nasceu, você já entendeu, né? Chegou no momento, né, que ele saiu da barriga da mãe e veio ao mundo. Nascer é isso, então tem sentido completo. Ontem é só um acessório que fala quando aconteceu, o tempo em que aconteceu, né? Então grifem aí para mim. O nome desse tipo de verbo é verbo intransitivo. Vocês sabem o que é transitar? Caminhar, andar, atravessar. O verbo, quando ele é intransitivo, ele não transita, ele não caminha necessariamente para um complemento. Por quê? Porque ele é completo em si mesmo. Ele tem o sentido completo, ok? Agora analise esse fragmento. Para comemorar seu 3º aniversário e celebrar a Semana do Alimento Orgânico, a Feira Orgânica CCA teve uma edição especial na última sexta-feira, dia 2 de junho. Após analisar o verbo ter, o teve é do verbo ter, né? O termo destacado. Da fotoreportagem Feira Orgânica, indique com um tique, assim, ou um X, as frases corretas. Bom, com relação ao verbo ter, ele tem o sentido de começar a usar? Tem o sentido de começar a usar. A Feira Orgânica começou a usar uma edição especial na última sexta-feira? Pode ser substituído por esse termo? Sim ou não, gente? Acho que sim. Sim, né? Não muda o sentido. Então, correto. Marca um xizinho aí. Ele precisa de um complemento? Não. Então, se eu ler até o verbo teve, você vai entender tudo. Ó, para comemorar seu 3º aniversário e celebrar a Semana do Alimento Orgânico, a Feira Orgânica CCA teve. Você vai entender? Sim. Não. Claro que não. Henrique. Não. Teve o quê? Oi, pirou da cabeça. Teve, mas teve o quê? Ficou incompleto. Toda vez que o verbo ele pedir esse complemento, que eu não consegui entender o que ele quer dizer só com ele mesmo, sozinho, aí esse verbo ele vai precisar de um complemento. E qual que é o complemento? Teve o quê? O que fala aí na frase? Ele teve o quê? Gente, olha para a apostila, pelo amor de Deus. Edição especial na última sexta-feira de junho. Eu tava bocejando, perdão. Teve uma edição especial na última sexta-feira. Teve o quê?
uma edição especial na última sexta-feira. Galera, essa matéria, se vocês não pegarem, não focarem, parar de olhar para computador, outras coisas que não seja a apostila, vocês vão pegar o bonde andando e não vão conseguir caminhar nele não, entrar nele não. Então prestem atenção. Olha aqui meu computador. Olha aqui meu computador, Pro. Pois é, eu tô ouvindo barulho de teclado aí, vocês olhando para... Sabe pra onde vocês têm que olhar na hora que eu estiver lendo? Para a apostila. Vocês estão olhando para outro canto. Olha para a apostila. A gente está lendo um texto, analisando uma frase, precisa olhar para ela. Ok? Lê para mim aí a terceira proposição. Exige... Exige uma preposição. Posso ler? Você sabe o que é preposição? Lembram? Que vem... Era antes ou depois, Preposição são aquelas palavrinhas, o de, o do, Adiante. o da, lembra? Que são, eles ligam, eles fazem uma conexão entre uma palavra e outra, de, da. Então, ele exige preposição? Ou seja, na hora que eu perguntar para ele, teve o quê? Aí eu vou saber se ele exige preposição. Se a perguntinha que eu fizer não tiver preposição, ele não vai existir. Por exemplo, gosto. Quando eu falo que eu gosto de quê? Aí tem, tá vendo? De. O de, o do, o por, todas essas palavrinhas são preposições. Na hora que eu perguntar, se eu for perguntar pro verbo, fazer a pergunta pro verbo para eu entender ele completamente. Se essa perguntinha ela tiver uma preposição, vai ser o de, o do, ou outras como por e pelo. Ok? Agora, se eu, na hora que eu fizer a perguntinha pro verbo, não tiver nenhuma preposição, aí nós vamos ter um tipo de verbo que nós vamos aprender agora. Olha lá. Então, a resposta é não tem preposição. Né? Por quê? Eu tô perguntando teve. O que teve? Teve o quê? Tem preposição nessa pergunta? O quê? Não. Eu não perguntei do quê, né? Eu perguntei o quê. Então, não tem preposição. Há informações de lugar e de tempo ligadas ao verbo destacado que podem ser retiradas da oração? Onde que ocorreu? Teve lugar. Aliás, Sim. Se você tirar, não vai comprometer. Olha lá. Ocorreu quando? Dia 2 de junho. Na sexta-feira. Na última sexta-feira. Isso. Agora, se eu perguntar o que a Feira Orgânica teve? Ela teve uma edição especial. Agora, na última sexta-feira, dia 2 de junho, é só um detalhe, né? Falando do lugar onde ocorreu. Não, do lugar não, desculpa, do tempo. Do quando ocorreu. Né? Eu tenho como tirar sim. Tá bom? Então, vai ficar destacado, aí vocês vão fazer o xizinho na primeira, na segunda e na última. Pedro e Rafaela estão conseguindo acompanhar? Na segunda também? Oi? Na segunda também? Isso. Não, na segunda também. Primeira, segunda. Ele não precisa de complemento, gente? Pra gente entender ele? Sim. Então, tem que marcar a segunda. Agora nós vamos para a sexta. Qual o termo que acompanha o verbo ter, complementando o seu sentido? Ou seja, que termo... O que completa o sentido do verbo ter? Qual que é a resposta? Tô cortando seu áudio. Vixe, gente, a internet hoje tá complicada, hein? Eu acho que é a internet de vocês, porque eu tô ouvindo... É estranho, porque eu consigo ouvir o Henrique, mas não consigo ouvir você. Uai, eu tô conseguindo ouvir todos vocês. Tá conseguindo me ouvir melhor agora, ô Henrique? Sim, agora foi. Tá. Ô, E Pro, você, minha Eduardo? internet aqui no meu quarto, ela roda... O que acontece? Deixa eu Ela falar. ela não roda mal, ela roda ou mais ou menos ou bem. Então, o que é que a feira teve? Qual o termo que completa o sentido do verbo ter?
Uma edição especial. Isso. Ok? Vamos para 7, então. Expressão indicada no item anterior. A expressão indicada no item anterior poderia ser tirada da oração? Explique. Eu posso tirar ela? Ou ela é essencial? Não. Ela é essencial. Muito bem. Eu não posso tirar. Né? A gente não entenderia. A gente ficaria perguntando, teve o quê? Né? Faltaria alguma coisa para a gente entender completamente a frase. Quando isso acontece, quando o verbo ele precisa de um complemento que não tem preposição, que não vem com preposição, esse termo aí, uma edição especial, não tem preposição. Quando esse termo não vem com preposição, esse verbo se chama verbo transitivo direto. Primeiro que ele é transitivo, ou seja, ele pede complemento, né? Olha o que está falando no quadrinho aí abaixo. Grifem para mim. O verbo analisado é um verbo transitivo e por isso ele precisa de um complemento. Então, o verbo intransitivo não precisa de complemento, verbo transitivo precisa de complemento, ok? Então, vocês vão grifar para mim agora esse quadrinho. O verbo transitivo que necessita de complemento e não solicita a presença de uma preposição é classificado como verbo transitivo direto. E seu complemento é chamado de objeto direto. Então, esse complemento aí, aquilo que ajudou a gente a entender o verbo, uma edição especial, ele passa a ter um nome. Já que ele é um complemento do verbo, ele se chama objeto direto. Por que ele é direto? Porque o verbo transitivo é direto. E o verbo transitivo ele só é direto quando ele não pede preposição. Ok?